nossas reuniões aqui de estudo, os irmãos também possam providenciar um livro, um caderno, ou um caderno, né? Pega uma caneta de 2 cores ou 3 cores. É importante, a gente vai falando e é muita informação, é muito assunto, são muitos detalhes, são muitos textos bíblicos que a gente vai abrir. Então talvez isso não fique fixado na nossa mente só nesse tempo que a gente vai passar aqui. Então depois que os irmãos forem para casa, durante a semana, né, durante os dias, volta a dar uma lida naquele caderno, e isso vai ajudando na fixação, na didática do aprendizado, né? Tá bom? Então o nosso assunto hoje, na confissão de fé, nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. O que são as Sagradas Escrituras, né? Nós já falamos o que é uma confissão de fé e qual a importância de se ter uma confissão de fé. Por que nós temos uma confissão de fé? Nós temos uma confissão de fé porque a confissão de fé é o resumo daquilo que nós cremos, e a confissão de fé, ela traz unidade à igreja. A igreja está unida em um só entendimento. Nós confessamos a nossa fé e entendemos a nossa fé, compreendemos a nossa fé. Então a igreja unida em um só entendimento, ela caminha com segurança, com uma mensagem da cruz. Por isso nós temos uma confissão de fé, e por isso é importante uma confissão de fé. Agora, dentro dos assuntos da confissão de fé, sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Depois eu vou passar também para os irmãos no site, que os irmãos podem comprar essa confissão de fé aqui, ó, que é a confissão que a gente vai seguir, Confissão de Fé Batista de 1689. Nela tem vários tópicos aqui, vários assuntos. É praticamente a mesma confissão de fé de Westminster e várias outras confissões de fé que foram feitas na época dos puritanos, homens que se debruçaram e que deram as suas vidas, não tiveram as suas vidas muito preciosas, mas que deram as suas vidas literalmente em favor do Evangelho, em favor de expor as Escrituras. Então, a nossa primeira afirmação aqui em relação à confissão de fé é: as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Entenderam essa frase? Certo? É uma confissão, ele está confessando isso. As Sagradas Escrituras para nós é única, suficiente, correta, infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência para a salvação. Isso é Escritura para nós. Agora, diante dessa confissão, a pergunta que nós sempre devemos fazer é: aonde está isso na Bíblia? Cadê? Me prova nas Escrituras que a palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência para a salvação. Isso é importante a gente ter já dentro de nós, sermos bereanos, não acreditar em qualquer coisa que se diz, mas olhar na palavra de Deus e testificar na palavra se aquilo que está sendo ensinado realmente está certo, independentemente de quem está ensinando. Os bereanos fizeram isso com Paulo, o apóstolo Paulo, o maior mestre doutrinador da igreja apostólica, da igreja primitiva, da igreja de Cristo. Então, nós precisamos fazer isso a todo instante. Então, vamos lá. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 17 ao 17. Quem achar aí pode ler. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ficou extremamente claro o texto, que ainda expandiu um pouquinho mais aquilo que a confissão de fé diz, porque ela resume. Certo? O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Paulo está dizendo o seguinte: desde a sua infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui um pausa só dentro dessa afirmação aqui. O que as sagradas letras podem nos tornar? Elas podem nos tornar pessoas sábias, ou seja, conhecedoras. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é conhecer, é temer, é conhecer a Deus. Então, as Sagradas Escrituras, elas tornam o homem sábio, conhecedor da salvação, que foi imputada pela fé em Cristo Jesus. Mas basta tão somente conhecer? Sim ou não? Não. Porque a gente já disse aqui em vários outros momentos, oportunidades, Satanás conhece melhor do que todos nós aqui. Mas ele é sábio para a salvação? Não. Por quê? Porque ele não pratica. Então o cristão que conhece, se diz cristão, conhece e não pratica, ele é semelhante a quem? Semelhante ao diabo, semelhante a Satanás. Tem conhecimento, mas não bota em prática. Agora o cristão que conhece e pratica, esse está assemelhado a Cristo, ao Senhor. Tá certo? Até aqui deu alguma dúvida?